Então você que está assistindo a gente nesse exato momento pelo YouTube, fica conosco porque você vai ser muito edificado, você vai ser muito abençoado com o tema desse vídeo, você vai ser muito abençoado e muito edificado com esse conteúdo, mas fica até o final para que você entenda e para que você cresça em o nome de Jesus. Então vamos ler aqui alguns textos, pode avançar por favor? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então nós vamos começar a falar sobre Saul, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, e Saul não tinha a menor ideia que aquilo poderia acontecer, mesmo porque não havia rei em Israel. Israel era, se podemos dizer, chamá-la de nação, era uma nação, embora da maneira como estava, nem poderia ser chamado de nação, mas era um povo, mas chamemos de nação para ficar mais fácil. Era uma nação desunida, desorganizada. Não havia uma liderança, apesar de Samuel, um grande profeta, ser a pessoa, a figura que unia todo o povo em torno dele, mas não era ainda assim suficiente, porque o povo se dispersava mesmo. E o povo clamava por uma liderança. O povo não queria apenas a liderança de Deus sobre eles, mas o povo queria que houvesse uma liderança política, que houvesse uma liderança de uma pessoa, e eles começam a pedir esse líder, eles começam a pedir um rei, eles começam a pedir um governante sobre eles, como eram as nações ao redor. Não era essa a vontade de Deus. Deus não queria, naquele momento, que Israel tivesse uma liderança política, mas Deus consente. E aí, então, nós vamos compreender que tem coisas que, mesmo não sendo a vontade de Deus, Deus consente, inclusive, trabalhando em favor daquilo que alguém quer. Por isso que é muito importante que quando você pede alguma coisa a Deus, é muito importante quando nós pedimos alguma coisa a Deus, tomemos muito cuidado para saber se aquilo que queremos de Deus está conforme a vontade dele. Por isso que é importante nós orarmos, como disse Tiago, orarmos, se for da vontade de Deus. Por isso que é importante nós orarmos como orou Jesus no Getsêmani: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nós vivemos uma geração, uma época de hoje, em que as pessoas querem ser felizes. Elas não sabem o que é felicidade, mas elas querem essa tal felicidade que elas nem sabem o que é. E para muitas pessoas, a felicidade consiste em ter tudo o que elas querem, em fazer tudo o que elas querem. Para muitas pessoas, para a maioria, a felicidade consiste em ter prazer, consiste em ter satisfeitas as suas vontades e os seus prazeres. Tudo que as pessoas querem é felicidade, é prazer. E aí as pessoas não estão interessadas, não importa o que é certo, o que é errado, o que importa é ser feliz. Não importa o que é socialmente aceitável. O que importa é ser feliz. Então, se aquele grupo tem que ser feliz, todos engulam o que aquele grupo quer. Então, vivemos uma sociedade bagunçada. As pessoas estão interessadas naquilo que elas têm vontade. E isso se reflete no reino de Deus, na terra. Porque as pessoas não estão interessadas na vontade de Deus. As pessoas estão na igreja, mas elas não estão interessadas na vontade de Deus. Elas estão na igreja, mas elas estão interessadas na sua própria vontade, no seu prazer, na sua felicidade. E elas acham que Deus tem que fazer tudo para que elas sejam felizes. Sabe, aquele filho que acha que o pai tem que fazer todas as suas vontades, que o pai tem que dar tudo que o filho quer, que o pai tem que comprar tudo que o filho pede, que o pai tem que permitir o filho fazer tudo que tem vontade. E pais que não limitam filhos, pais que não dão limites a seus filhos, não amam seus filhos. Ou, pelo menos, amam de maneira errada. Estão criando um monstro dentro de casa.
Porque uma das figuras do amor, ou uma das facetas do amor, principalmente quando se fala de filhos, é impor limites. Vai falar, não, eu não vou te dar, eu não vou fazer, eu não vou permitir. Mas os pais acham que deixar os filhos terem, fazerem, sentirem, né, tudo o que querem é uma expressão de amor, quando na verdade não é. Então o povo de Israel queria um líder, mas Deus não queria. Mas ainda assim, Deus permite que a vontade deles seja feita. E quem é o escolhido? O escolhido é Saul, que nós tantas vezes falamos, que tantos pregadores falam, que Saul foi o rei escolhido pelo povo e Davi foi o rei escolhido por Deus. Não, eu não encontro isso na Bíblia, porque Saul foi escolhido por Deus. A questão é que Deus não queria que houvesse um rei em Israel. Então, quando Samuel ele vai ungir Saul como rei, que é o versículo que nós lemos, então, aqui, ó, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança. Pode avançar. Depois de ungir Saul como rei, ele orienta e fala, agora você pode voltar. E ele vai dando as orientações para Saul, para que ele volte. Saul, ele estava procurando, quem conhece, né, sabe, vai se lembrar, quem não conhece vai ler o texto em casa, ok? Isso aqui é um culto, não é lugar para ficar lendo, né, 300 versículos. Muito pelo contrário, você tem as referências e depois você vai ler a sua Bíblia em casa. Então, dentre as orientações de Saul, de Samuel para Saul, ele vai dizer, então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Então Samuel, como profeta, ele diz para Saul tudo o que iria acontecer naquela caminhada dele, voltando para a sua terra, para a sua cidade. E tudo o que Samuel falou estava acontecendo. Samuel falou, você vai encontrar um grupo de profetas. E quando você encontrar esse grupo de profetas que estão tocando os instrumentos e estão profetizando, o teu coração será transformado. Você vai se transformar em uma nova pessoa. Você será um outro homem. Por quê? Porque sobre ele estava a unção de Deus. Então, sobre Saul havia o Espírito de Deus, que até então o Espírito de Deus repousava sobre profetas e agora repousava sobre reis. E no caso, o primeiro rei. Então, quando ele se aproxima daquele grupo de profetas, ele também começa a profetizar. Saul não era um religioso. Saul não era um sacerdote. Saul não era um profeta. Saul era qualquer um do povo. Mas agora, recebendo a unção do profeta sobre a cabeça dele, para que fosse príncipe do povo, o Espírito de Deus repousa sobre ele. Então, a primeira experiência dele é quando ele se aproxima dos profetas, ele começa a profetizar no meio dos profetas. E o coração dele é transformado. Ele se transforma em um novo homem, em outro homem, como diz o texto. Quando nós conhecemos a Jesus, quando o nosso coração é entregue ao Senhor, nós nascemos de novo, tornamos-nos uma nova criatura. Significa que nós somos uma nova pessoa. A maior bênção de uma pessoa é conhecer Jesus e ter a oportunidade de tornar-se uma nova criatura, de tornar-se uma nova pessoa, de ser outra pessoa. Adulterou, prostituiu, roubou, consumiu drogas, fez tanta coisa errada na vida, foi idólatra, foi feiticeiro, mas agora há diante dessa pessoa uma oportunidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de tornar-se uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem. Amém, amados? Aconteceu com Saul. Então Saul tornou-se numa outra pessoa. Que tremendo! Essa é a transformação promovida pelo Espírito Santo.
Essa é a transformação promovida pelo Espírito de Deus. Amém, amém? Nós tornamos-nos uma nova pessoa, uma nova criatura. Avança que eu quero voltar a concluir o que eu estou falando aqui. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Pode avançar, por favor. Então, disse o Senhor a Samuel, agora nós vamos entrar no texto ou no tema de fato. Até aqui você está vendo que Saul foi escolhido rei, o primeiro rei para reinar no meio do povo. Você viu que o Espírito de Deus, através da unção derramada sobre sua cabeça, o Espírito Santo tomou, se apossou de Saul e ele foi transformado em um novo homem, com novas atitudes, com uma nova mente, com um novo coração. Porque para governar o povo de Deus, precisava ser dessa maneira. Só que Saul, ele foi um desastre como rei. E a grande pergunta é, como pode alguém que foi escolhido por Deus, ungido por Deus, que foi cheio do Espírito, que profetizou entre os profetas, agora está sendo rejeitado por Deus? Como pode alguém que foi transformado, que tornou-se uma nova criatura, agora está sendo rejeitado por Deus? Então, o nosso tema é consistência espiritual. Vivemos dias em que as pessoas erram muito, porque eu venho de uma época onde, principalmente no nosso ministério, e naquela época, as pessoas entravam na igreja endemoniadas. As pessoas colocavam os pés na igreja, já caía cheia de demônios. Quando nós começávamos a orar, a oração do início de culto, a pessoa já caía endemoniada. As pessoas entravam na igreja endemoniadas, eram libertas, entregavam sua vida ao Senhor, se batizavam, libertas que estavam, depois recebiam o poder do Espírito, eram cheias do Espírito, eram batizadas com o Espírito Santo. E elas começavam a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a querer conhecer mais a Deus, a crescer mais espiritualmente. E elas se firmavam com Deus e traziam outras pessoas que estavam como elas eram, oprimidas, para serem libertas. E aquelas pessoas também eram libertas, e também entregavam a vida ao Senhor, e também se batizavam, e também eram cheios do Espírito Santo, e cresciam espiritualmente, e traziam também outras pessoas. E isso se repetia. Hoje nós vemos pessoas que elas entram na igreja, e nós não vemos esse desenrolar, esse desenvolvimento espiritual das pessoas. Algumas até ficam, algumas até se batizam, mas nós não vemos nelas crescimento espiritual. Elas não têm consistência espiritual. Nós não vemos muita diferença nessas pessoas. Nós não vemos pessoas que, de repente, estão cheias do Espírito, pessoas que gostam de orar, pessoas que gostam de falar do amor de Deus para outras, pessoas que tiveram sua vida transformada e chegam no trabalho, começam a falar de Jesus para os colegas de trabalho, começam a falar de Jesus para a sua família, começam a falar de Jesus para seus amigos, começam a falar de Jesus para os seus colegas de escola, de faculdade, começam a falar de Jesus para os seus vizinhos, e eles começam a orar, jejuar, e muda, o semblante muda, tudo muda. Daqui a pouco a gente pode, vem cá falando, você vai ser obreiro na casa de Deus, você vai ser obreira, porque nós vemos o crescimento daquela pessoa. E aquela pessoa daqui a pouco já está pregando, tendo a oportunidade de pregar. Daqui a pouco alguém torna-se um líder dos jovens. E os talentos vão se desenvolvendo na casa de Deus, porque essas pessoas tiveram consistência espiritual, entraram endemoniadas, demoniadas mesmo, demônios que se manifestavam, que queriam matar a pessoa, que queriam destruir a pessoa. A pessoa foi liberta, a pessoa entregou a vida ao Senhor sem fazer força. Eu quero esse Jesus, com lágrimas, chorando. Quantas pessoas um dia entregaram a sua vida ao Senhor na igreja com lágrimas, chorando, foram batizadas,
foram cheios do Espírito, cresceram espiritualmente. Consistência. Se não houver essa consistência, se não tiver crescimento consistente, essas pessoas, a qualquer momento, estão no pecado, estão vencidas pelo pecado, estão vencidas pelo mundo, porque não cresceram, porque não foram consistentes. Saul foi cheio do Espírito. Saul profetizou entre os profetas. Mas você não vai ver, lendo os capítulos seguintes, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, você não vai ver Saul desenvolvendo-se espiritualmente. Davi, sim. Você vai ver o tempo todo Davi envolvido com Deus, buscando intimidade com Deus, consultando ao Senhor, se arrependendo de pecado, querendo saber qual era a vontade de Deus, pedindo a Deus que lhe desse vitórias. Um coração adorador, autor de vários salmos, de várias orações, de várias canções na Bíblia. Alguém que tinha um coração conforme o coração de Deus. Mas você não vai ver isso em Saul. Saul, no máximo, se limitava a procurar Samuel para perguntar alguma coisa a Samuel. E mesmo assim era raro. E quando Samuel dava a ele a instrução do que fazer, de como Deus queria que ele fizesse, ainda assim Saul não cumpria da maneira que Samuel falava. Então era alguém que desprezava a vontade de Deus. Era alguém que achava-se autossuficiente. Era alguém cuja vontade própria prevalecia e não a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma das inconsistências espirituais é não considerar a vontade de Deus. É não considerar o que Deus quer. É colocar a própria vontade acima da vontade de Deus, até porque nem sequer sabe qual é a vontade de Deus. E quando sabe qual é a vontade de Deus, não está nem aí para ela. O que importa é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu desejo, é o que eu enxergo. Então, isso tira a consistência, isso gera inconsistência, isso gera enfraquecimento, isso gera distanciamento de Deus. Por isso que a pessoa não sente prazer nas coisas de Deus. Por isso que culto é chato, igreja é chato, tudo é chato, Bíblia é chato, tudo é chato. Porque ela não desenvolve relacionamento com Deus. Para Davi tudo era prazeroso. Davi vivia uma vida de prazer na presença de Deus. Você pode perceber, para pensar tudo que você já leu, já ouviu de Davi, como Davi tinha uma vida consistente no prazer em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Saul não, você não vai encontrar em nenhum momento Saul do prazer em Deus ou na sua vontade, nas coisas de Deus. E Davi, ou melhor, e Saul torna-se um endemoniado. Jesus disse que quando o demônio ele é expulso, depois de algum tempo vagando por aí, ele volta lá. E quando ele encontra a casa vazia, ele vai e chama outros 7. E entra. E o estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Você vai encontrar um Saul que não tinha intimidade com Deus, que não era sacerdote, que não era absolutamente nada, que recebe a unção de Deus, é cheio do Espírito e profetiza entre os profetas. Mas antes disso, ele não era nada, ele era qualquer um do povo. Agora nós vamos encontrar um Saul perturbado, um Saul endemoniado, um Saul cheio de demônios. Melhor para Saul seria nem ter sido rei, porque ele continuaria sendo qualquer um do povo. Agora ele é um endemoniado. O último estado de Saul é muito pior do que o primeiro estado de Saul. Então, esse é o risco de quando nós conhecemos a Jesus e não crescemos espiritualmente. Tendemos a descer, a decair, a entrar em decadência.
e nos tornamos pior do que antes de conhecer Jesus. Olha que risco, diga misericórdia. Diga, eu não quero isso. Mas, amado, não tem jeito. Ou você cresce, ou você diminui. Ou você ascende, ou você descende. Ou você avança, ou você recua. Quando nós não buscamos consistência espiritual, a nossa tendência é esfriamento. A nossa tendência é não nos importarmos com mais nada que é de Deus. A pessoa está lá fora no mundo cheia de pecado. Mas ela ouve um louvor, ela ouve uma pregação, ela recebe uma oração, ela vai um dia na igreja, ela assiste alguma coisa e aquilo toca o coração dela, ela chora, ela sente algo ali forte, ela quer Deus. Mas está lá no mundo, no pecado. E agora a pessoa que está na igreja, aquela que está na igreja, mas não cresce espiritualmente. O louvor não toca mais ela, a pregação não toca mais ela. As coisas de Deus tornam-se chatas. Ela fica insensível às coisas do Espírito. Ela torna-se insensível às coisas de Deus. Ela é pior do que o ímpio que está lá fora. Ela é pior do que aquele que não conhece o Senhor. Aquele que conhece o Senhor ainda consegue se aquebrantar quando se envolve com as coisas de Deus. Mas, quando essa pessoa ela está na igreja e não procura saber qual é a vontade de Deus, ela é pior do que o ímpio. Porque ela perdeu a sensibilidade espiritual. Saul tornou-se um endemoniado. Aí o pessoal fica, será que alguém que recebeu o Espírito Santo pode ficar endemoniado? Olha para Saul. Será que alguém que um dia entregou a vida a Jesus, que recebeu o Espírito Santo, pode ir para o inferno? Olha para Saul. Será que alguém pode perder a unção que Deus deu? Olha para Saul. Aí você vai ver se perde ou não perde. A consistência espiritual é a manutenção daquilo que um dia nós recebemos de Deus. Se Saul buscasse a vontade de Deus, se Saul fosse atraído pelo altar de Deus, se Saul fosse atraído pela adoração a Deus, se Saul fosse atraído pela casa de Deus, se Saul fosse atraído pelas coisas de Deus, Saul não teria decaído como ele decaiu, ao ponto de Deus falar, eu rejeito, eu não quero saber de Saul, rejeitei, não tem mais solução para ele. E ele tornar-se um endemoniado. Então, o que Deus fala para você nesse momento é que você precisa urgentemente se voltar para Deus, buscar crescimento espiritual, lutar pela tua santificação, lutar pelo teu crescimento espiritual, lutar para sentir a presença de Deus, lutar para conseguir orar e sentir a presença de Deus durante a oração. Lutar para ser atraído pelas coisas santas, pelas coisas de Deus. Lutar para que as coisas de Deus tenham influência sobre a tua vida. Porque se você não lutar contra essas coisas, como disse o Senhor para Caim, o pecado jaz à porta. E o seu desejo, o desejo do pecado será sobre você. Mas você deve dominar sobre o pecado. Mas se você não fizer isso, o pecado vai te dominar. Então, o que Deus falava para Caim? Você precisa se arrepender, você precisa se consertar, você precisa fazer as coisas certas, você precisa se voltar para mim, para que você não perca a tua posição. Porque se você não fizer isso, o pecado vai dominar você. O teu desejo será para o pecado. Amém, amados? Amém ou amém? Então, quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos cuidar, olhar para nós. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque depois de cair, é difícil se levantar. Saul não teve cuidado, por isso caiu. E nunca mais se levantou. Teve uma morte vergonhosa. Então vamos ler isso aqui. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um
rei. Pode avançar, por favor. Então agora, Deus está falando para Samuel, você ungiu Saul, e você fica tentando contornar os erros de Saul, porque o teu coração se afeiçoou a Saul. Eu já o rejeitei. E agora eu quero que você vá a outro canto, a outra cidade, a outra casa paternal de Israel. Porque de lá eu tenho provido um que vai reinar conforme o meu coração. E então Samuel vai ungir Davi como rei. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha como a história se repete. Samuel unge Saul e o Espírito do Senhor se apodera de Saul. Agora Samuel unge Davi e o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Só que há um detalhe. Não é a dispensação em que nós estamos da graça, onde o Espírito Santo ele é derramado livremente sobre todos aqueles que encontram-se, conhecem, encontram-se e se rendem a Cristo. Não. A grande questão é que o Espírito de Deus não ficaria sobre dois reis em Israel, mesmo porque para que um rei, para que alguém seja rei, o outro tem que ser deposto. Embora Saul ainda fosse o rei considerado do povo, Deus já o havia deposto há muito tempo. A unção que estava sobre Saul é retirada e é colocada sobre Davi. E é o que nós vamos ver aqui, ó. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de quem? De Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor sai de Saul e agora está repousado sobre quem? Sobre Davi. E no lugar do Espírito do Senhor, que estava? Um espírito mau. Demônios agora estão tomando conta da vida de Saul. Diga misericórdia. Querido, olha para a tua vida, não olha para a vida de Saul. Não fique imaginando Saul. Ah, meu Deus, como é que pode? Como é que Saul deu mole? Saul também é um vacilão, hein? Não, olha para você. Será que você não está trilhando o mesmo caminho e sendo o mesmo vacilão que Saul foi? Hã? Olha para você, não olhe para Saul. E fala, será que o Espírito de Deus ainda repousa sobre a minha vida? Será que ele ainda se manifesta dentro de mim? Será que o Espírito Santo ainda tem prazer na minha vida? Ou será que há muito o Espírito Santo já não se manifesta mais em mim? Será que eu perdi essa unção? E essa unção está com aquele jovenzinho, aquele irmãozinho que entrou ontem na igreja, todo cheio de vida, de vontade de servir a Deus, primeiro amor, alegre por ter conhecido Jesus, e você está aí definhando espiritualmente, fala misericórdia. Zele por aquilo que Deus te deu. Deus não desistiu de Saul, porque Deus é inconstante. Ah, hoje eu, quer saber? Enjoei de Saul. Não. Deus rejeita Saul porque Saul tornou-se rejeitável. Quem entendeu, diga amém. Saul tornou-se rejeitável. O problema estava em Saul. Querido, olha para a tua vida. Trabalhe o que tem que ser trabalhado em você. Tome a decisão de mudar, de se consertar. E busque consistência espiritual, crescimento constante. Meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. 59. Precisamos ser dessa maneira. Remover os pecados que nos dominam. Lutar contra tais pecados.
consagrar a nossa vida ao Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui. E as coisas de Deus passam a ser prazerosas na sua vida. E não um peso, um fardo que você tem que carregar. É o contrário. Estar na igreja não é um fardo. Eu tenho que ir, porque se eu não for tudo piora. Eu tenho que ir, porque já está ruim com ele. Imagina sem ele. Misericórdia. Se está ruim com ele, nada. Com ele está uma bênção. Com Deus tudo é bênção. Amém, amados? Porque ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia após dia. O mundo está mal, está tudo ruim, a economia está ruindo, tem doenças, está tudo ruim, mas dentro de mim está tudo bom. Eu tenho prazer, porque há um Deus na minha vida, a vida aqui dentro de mim. Pode ter morte à minha volta, mas aqui dentro existe vida. E as coisas do mundo tornam-se repugnantes para você. Porque há uma fonte de vida aqui dentro. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. É a fonte de poder de Deus. É a intimidade com Deus. São as coisas espirituais que trazem prazer à tua vida. Nada é um peso. Tudo é leve. Tudo é leve. Então não tem essa história de que com ele está ruim, com Deus está ruim, sem ele, imagina. Não existe isso. As pessoas têm que parar de dizer que é crente, que é de Deus, que está na igreja, porque quer que Deus abençoe os projetos pessoais. Não é que eu quero que Deus, eu estou com um projeto aí, eu quero que Deus me abençoe. Quanto mais eu ir, mais Deus vai me abençoar. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você não tem que vir à casa de Deus para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são bônus de Deus. Apenas bônus. Você vem à casa de Deus para aprender, para crescer, para ser transformado. Você vem à casa de Deus porque você quer crescer espiritualmente, porque você quer mais intimidade com Deus, porque você quer aprender a como fazer a vontade de Deus, porque você aprende a como se livrar de defeitos, de manias, de pecados, de equívocos. Você cresce como pessoa, você cresce espiritualmente. Amém ou amém? Você se aproxima de Deus. É disso que nós precisamos. Eu e você precisamos. Amém? Pode avançar. Nós vamos ver isso agora um pouquinho mais. Efésios 2, do 1 ao 3. Paulo vai dizer, Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, ele nos vivificou quando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas e pecados. O Senhor nos deu vida, nos vivificou, nos tirou da morte espiritual em que nós estávamos, dominados pelo pecado. Não conhecíamos a Deus, éramos desobedientes, andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne. Éramos por natureza filhos da ira. Mas avancei, continua. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Avança. Romanos 8, do 5 ao 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, esse paralelo que traçamos com a vida de Saul, vamos entender que Saul andava segundo a carne, que Saul fazia a vontade da carne,
que Saul, que não era absolutamente nada, ele é vivificado, ele recebe a unção do alto, ele torna-se príncipe do povo de Deus, ele profetiza no meio dos profetas, ele recebe poder de Deus para governar o povo de Deus. Mas o que ele faz? Ele não preserva, ele não conserva, ele não se volta para Deus. Nada disso ele faz. Muitas pessoas são exatamente isso. Estavam mortas, mas foram vivificadas. Então, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Saul era segundo a carne e era inclinado para as coisas da carne e não para as do Espírito. Por isso tornou-se rejeitado, reprovado, inimigo de Deus. Os que são segundo o Espírito, os que são segundo a carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Avança, por favor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Saul tornou-se rejeitável. Porque vivendo na carne não agradava a Deus. Viver na carne é não se importar com a vontade de Deus. Todo aquele que vive na carne não se importa com a vontade de Deus. Viver na carne é viver segundo o que eu quero, segundo as minhas vontades, segundo o que eu penso, imagino, quero, segundo os conceitos que eu elaboro aqui mesmo. E tem pessoas que elas elaboram doutrinas para elas mesmas e seguem as suas próprias doutrinas, relativizando tudo. Elas não estão interessadas no que Deus quer, no que Deus pensa, na vontade de Deus. Elas pegam as suas vontades, fazem disso uma doutrina, até encontram alguns versículos bíblicos para basear os erros dela, fazem uma doutrina qualquer para elas mesmas e vão seguindo, se enganando a si mesmas, tornando-se inimigas de Deus, vivendo segundo a sua carne, segundo a sua vontade. Não podem agradar a Deus. Agradam a si mesmas, mas não agradam a Deus. Tornam-se reprováveis, tornam-se rejeitáveis a Deus. Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é do Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Saul, o final dele foi morte. Foi morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Davi era alguém que, segundo o Espírito de Deus, segundo o coração de Deus, teve suas falhas, teve seus pecados, mas era alguém que se importava com a vontade de Deus. O fato de eu pecar não significa que eu não me importe com a vontade de Deus. Eu me importo com ela. Saul não se importava com a vontade de Deus. Eu me importo. E quando eu peco, eu me arrependo. Eu falo, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Misericórdia, Senhor. E eu vou para os pés do Senhor. Eu vou clamar misericórdia, eu vou me humilhar. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, como disse Davi. Eu não quero entristecer o teu espírito, Senhor. Eu não quero ser rejeitável, reprovável, como foi Saul. Eu quero ser alguém que seja perdoado por ti, que continue sendo amado pelo Senhor, que seja agradável ao Senhor, porque eu me importo, Senhor, com a tua vontade. No final, não é a minha que prevalece, é a tua vontade que tem que prevalecer sobre mim. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, a guardar os teus preceitos. Coloca, Senhor, a tua vontade no meu coração. Escreve a tua lei, Senhor, no meu coração. Espírito Santo, eu preciso, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E eu me importo, Senhor, com a tua vontade. Isso é consistência espiritual. Quando nos voltamos para Deus, desejando e trabalhando
fazendo tudo para que cresçamos espiritualmente. Não pense que porque estamos no tempo da graça de Deus, e agora, não precisa se preocupar com isso não, é a graça de Deus, é a graça, é a graça. Isso é um erro. É uma maneira, uma doutrina que nós formamos para nos iludir e para trazer base para os nossos pecados e erros. Fuja disso, em o nome de Jesus. Porque se viver segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Assim, acabou? Então, amados, para que sejamos consistentes espiritualmente, nós precisamos trilhar uma trilha, uma jornada, uma caminhada, como eu falei no início. Você precisa crescer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é algo que acontece no início e pronto, parou ali. É uma caminhada. É uma jornada de crescimento com Deus. Amém? Onde você cresce. Onde você aprende. Onde você já não vem mais para a igreja porque você quer receber alguma coisa, porque você quer ser abençoado. Você vem para a igreja porque você quer abençoar outras pessoas. E para isso você precisa crescer em Deus. Amém, amém? Então faça isso em o nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Deus te abençoe em o nome de Jesus.